Quando as cadeias de suprimentos se rompem e as prateleiras dos supermercados ficam vazias ou impagáveis, o maior perigo não é a fome de hoje, mas a de daqui a 6 meses. Porque a maioria só percebe então que legumes não é suficiente. Por que plantamos beleza em vez de calorias? E por que tão poucos têm sementes que se renovam ano após ano? Além disso, há um segundo problema. Sem eletricidade, o armazenamento se torna uma loteria. Fique ligado, porque agora começa o primeiro módulo de cultivo que lhe dará tempo, rendimento e sementes. Top 1. Abobrinha. A abobrinha é a planta que não desiste. Uma única planta produz de 30 a 50 libras de colheita. O truque decisivo: um pequeno monte de terra com cerca de 12 polegadas de altura e 3 pés de largura, com as sementes na parte superior. O motivo é a drenagem, pois a abobrinha odeia raízes úmidas. Assim, a água escoa do caule, a podridão e as doenças se tornam mais raras, e a taxa de sucesso aumenta significativamente. O erro mais comum é colher muito cedo. Para sementes e armazenamento, você deve deixar os frutos amadurecerem completamente, do tamanho de um braço ou maiores. Então, a polpa permanece surpreendentemente macia, mas acima de tudo, as sementes estão completamente desenvolvidas e fáceis de coletar. Abobrinhas inteiras e maduras podem ser armazenadas por 5 a 6 meses sem refrigeração, se estiverem em local fresco e seco. Mais tarde, corte-as, retire as sementes com uma colher, enxague a polpa, seque em papel toalha por cerca de 1 semana e depois guarde em um envelope de papel ou pote. Elas permanecem germináveis por até 6 anos. Bônus: torre as sementes com um pouco de óleo e sal. E você terá um lanche cheio de magnésio, zinco, ferro e gorduras saudáveis. Guarde 2 ou 3 das maiores frutas como porta-sementes em local fresco e seco, durante o inverno até maio, para garantir a próxima estação. Top 2. Abóbora espaguete. A abóbora espaguete não é o herói rápido, mas sim aquela que permanece quando o inverno é longo. É exatamente por isso que ela vem logo depois da abobrinha. Armazenada corretamente, ela lhe fornece alimento sem que você precise dominar a secagem, o enlatamento ou qualquer outra forma de conservação. Uma planta produz cerca de 5 a 8 frutos, e cada um pesa aproximadamente 3 a 5 libras. Para o cultivo, o mesmo princípio se aplica como antes. Garanta a drenagem. Um pequeno monte ajuda, pois raízes muito úmidas favorecem doenças. E não a subestime só porque ela trepa. A abóbora espaguete é uma trepadeira forte e pode se sustentar com o suporte certo enquanto os frutos amadurecem. Se você a conduzir verticalmente, de repente você tira muito mais de pouco espaço. E quando você a cozinha, ela fica propositalmente suave e, portanto, versátil. Você pode combiná-la como uma base com feijão, molho ou óleo. Então vem a parte que realmente importa em crises: as sementes. Seque-as, guarde-as, elas permanecem germináveis por até 5 anos. E não jogue o resto fora. Torradas, elas se tornam um lanche nutritivo. Top 3. Batatas. As batatas são a resposta para um problema que muitos subestimam, porque embora os vegetais saciem, eles não sustentam durante um inverno rigoroso. É exatamente por isso que as batatas pertencem a esta lista. Elas crescem em quase qualquer tipo de solo, toleram o frio e podem ser armazenadas por meses em um porão fresco. E então, há este número que, em caso de emergência, muda tudo de repente. Meio quilo de batatas fornece cerca de 350 calorias, mais carboidratos suficientes para mantê-lo aquecido e dar-lhe energia para um dia inteiro de trabalho físico. Se você tem pouco espaço, a técnica mais importante que o texto descreve entra em jogo: torres de batatas. Em vez de precisar de área, você cresce para cima. Você constrói uma torre com um pedaço de tela de arame de 4 pés de comprimento, planta a batata dentro e adiciona terra repetidamente,
cobrindo as folhas inferiores, mas deixando o crescimento superior livre. Assim, você utiliza eficientemente até mesmo um pequeno jardim ou um pedaço de terra urbana. E a segurança das sementes é quase brutalmente simples. Você apenas reserva algumas batatas pequenas da sua colheita e as armazena para poder começar novamente no próximo ano. Top 4. Feijão. O feijão é o que falta a muitos em uma crise, sem que percebam, até que o corpo enfraqueça. Proteína verdadeira e confiável. Não são apenas um acompanhamento, são uma base. E a vantagem que conta na lista é brutalmente prática. Você pode armazená-los, sem geladeira, sem vidro, sem técnica complicada. Seque-os, e você terá alimento que pode durar anos. É exatamente isso que faz do feijão uma das culturas mais importantes, se você não quer apenas sobreviver ao verão, mas por muito tempo. Ao mesmo tempo, eles são surpreendentemente eficientes no cultivo. Eles aproveitam bem o espaço, e se você os deixar crescer em varas ou treliças, você tira muito mais de uma pequena área. Mas o verdadeiro motivo pelo qual o feijão está aqui é a semente. Você não precisa comprar novamente todos os anos. Você deixa algumas vagens amadurecerem completamente até ficarem duras e secas, retira os feijões e os armazena. Essa é sua próxima colheita em mãos. E enquanto outras plantas lhe dão apenas frescor a curto prazo, o feijão lhe dá segurança no planejamento. Proteína, suprimento e sementes em um só. Top 5. Abóbora de inverno. Ices, butternut ou acorn. A abóbora de inverno é como uma despensa que você cultiva no jardim. Enquanto muitas plantas te alimentam apenas por um momento, a abóbora de inverno pensa em meses. Ela produz cerca de 3 a 5 grandes frutos por planta. E cada um pode fazer a diferença em uma situação de crise real, porque dura muito tempo. O texto enfatiza exatamente este ponto. Armazenada corretamente, a abóbora de inverno dura de 5 a 6 meses, sem geladeira. E isso não é apenas conveniente, é segurança. Você não precisa colher todos os dias, não precisa comprar constantemente, não precisa esperar que a eletricidade permaneça. Você colhe, você armazena em local fresco e seco, e você tem paz de espírito. Aqui também se aplica. A drenagem e a maturação saudável decidem. Se você deixar os frutos amadurecerem completamente, eles são armazenáveis e as sementes também. Essa é a força silenciosa desta planta. Ela te dá alimento e, ao mesmo tempo, a próxima estação. Você pode secar as sementes e guardá-las para começar novamente no próximo ano, sem depender de nada. E como acontece com as outras cucurbitáceas, aqui também há o bônus. As sementes podem ser torradas, fornecem nutrientes valiosos e não desaparecem como lixo, mas como comida. Top 6. Tomates. Variedades para molho ou roma. Tomates só são um argumento de sobrevivência real se você os escolher corretamente. Esqueça os tomates grandes e aguados para salada e opte por variedades para molho ou roma, por exemplo, San Marzano ou Amish Paste. Eles são mais carnudos, contêm menos água, e por isso são muito mais adequados se você quiser fazer estoque. Uma única planta pode fornecer cerca de 20 a 40 libras de tomates em uma estação. Você pode comê-los frescos, mas o verdadeiro valor está na conservação. Secar, transformar em molho ou fermentar. No cultivo, você precisa de suporte, ou seja, gaiolas ou estacas, e rega uniforme para que a podridão apical e o rachamento não se tornem um problema. Plante após a última geada, dê-lhes sol pleno, e eles produzirão por meses. Garantir sementes é quase ridiculamente fácil. Pegue um fruto perfeitamente maduro de uma planta saudável, esprema sementes e gel em um copo com um pouco de água. Deixe fermentar por 2 a 3 dias, até que uma camada de mofo se forme na superfície. Depois enxague, seque em papel toalha e armazene. As sementes de tomate permanecem germináveis por 4 a 6 anos. Por que na lista? Vitamina C, licopeno e a acidez são importantes quando a dieta se inclina fortemente para grãos e amidos.
Top 7. Girassóis. Girassóis são frequentemente considerados plantas ornamentais, e é exatamente por isso que o original os chama de controversos. O que é crucial é a variedade. Não girassóis decorativos, mas sim girassóis de sementes oleaginosas, que são cultivados para a alimentação. O motivo é simples e direto. As sementes de girassol fornecem proteína e, acima de tudo, gordura. E a gordura é essencial se você trabalha fisicamente, e muitas outras plantas de jardim dificilmente fornecem gordura. No texto, há um número que torna isso tangível. Apenas 1/4 de libra de sementes de girassol fornece cerca de 2.600 calorias e cerca de 40 gramas de proteína. Isso é quase a necessidade diária de uma única planta. Eles crescem em cerca de 90 dias, atingindo de 6 a 8 pés de altura. A cabeça é colhida, então você solta as sementes esfregando a flor ou batendo-a contra um balde. Torre as sementes com especiarias e você terá um lanche para dias longos. O ângulo de sobrevivência é claro. A gordura ajuda a usar as calorias e mantém o corpo estável quando a comida é escassa. E a maior vantagem: a segurança das sementes é automática. As sementes que você come são também as que você planta. Você só precisa guardar uma parte, porque esta planta te alimenta e, ao mesmo tempo, restaura o solo. Se você realmente quer estar preparado, então não pense em refeições, mas em meses. Abobrinha e abóbora para armazenamento, batatas para calorias, feijão para proteína, tomates para estoque e girassóis para gordura. Se isso te ajudou, dê um like no vídeo, assine o canal e escreva nos comentários. Qual dessas plantas você cultivaria primeiro?